E aí, é o fim ou não é o fim, Deia? Uma coisa é certa, precisamos estar sempre preparados, não é? Isso aí é uma coisa certa. Exatamente, por isso que eu falei. Porque não sabemos o dia nem a hora em que virá o Senhor, né? O dia do Senhor vem como um ladrão, como diz a Sagrada Escritura. Temos que estar sempre preparados em todo momento. Até porque se Jesus não vier, eu vou, né? Nesse tempo que eu vivo aqui, eu vou. Então, de toda forma, Jesus vai voltar para mim, pelo menos. No pior das hipóteses, vamos dizer assim, né? Sim. Né? E você, Deia, espera Jesus voltar com ansiedade, com Sim, alegria? sim. Eu espero Jesus voltar, mas é claro que existe um certo temor, né? Porque quando você começa a olhar as profecias, você se depara com momentos difíceis pelos quais haveremos de passar, não é? Todo esse trajeto de Jesus até a sua morte e ressurreição é o mesmo trajeto que a igreja há de passar, não é? Então, quando a gente para um pouquinho e reflete naquilo que nos espera enquanto perseguição, e quando eu falo nos espera, não quer dizer que vai ser eu, porque a gente não sabe se vai ser daqui 10 anos, ou daqui 100 anos, ou daqui 1000 anos, Ou não daqui sabemos. 5 anos. Ou daqui 5 anos, ou esse ano ainda. Né? O ano que vem, ou então 2022. Não sabemos. Mas eu digo, haveremos de passar enquanto corpo místico de Cristo, enquanto igreja, né? É certo que teremos que trilhar os mesmos passos do nosso Senhor. Então isso nos causa um certo temor, né? O que me consola, o que me dá forças, né? Porque assim, a gente não pode cair no erro de encarar esta aproximação do fim dos tempos como o nosso fim, né? Ai, meu Deus! E entrar numa paranoia. E as pessoas têm vivido isso, né? Até dias atrás uma pessoa veio nos pedir ajuda, porque ela falou assim, eu estou perdida, me aconselhem, porque eu comecei a estudar sobre o fim dos tempos e eu tô morrendo de medo, né? E não pode ser nesta via, né? Sim, precisamos estudar como é que parousia que chama, né? O estudo da vinda de Jesus, do fim dos tempos. Escatologia. Escatologia, ela é um assunto da igreja, que nós não podemos fazer de conta que não é com a gente. Sim, é importante que saibamos, mas para quê? Para ficarmos morrendo de medo, nos trancarmos em casa e não fazermos mais nada da vida? Não! Para que, sabendo disso, mais e mais busquemos a conversão. Porque como Tiba falava, pode ser que Jesus ainda demore para voltar e que o fim dos tempos seja um período que, quem sabe, esteja começando, mas que se estende. Quando a gente fala fim dos tempos, não é um marco, um acontecimento só que marcou, pronto, uma bomba nuclear, fim dos tempos. Surgiu o anticristo, fim dos tempos. Não, é uma série de acontecimentos, é um período que nós haveremos de passar. E talvez ele se estenda e não sabemos quantos anos, né? Então nós precisamos estar preparados para isso. Preparados como? Firmes na oração, firmes na confiança de que ao fim meu imaculado coração triunfará, Nossa Senhora prometeu. Firme nas promessas que Nossa Senhora tem feito, nas inúmeras aparições que ela tem feito pelo mundo, de que estará conosco, de que não nos abandonará, que sim, ela teme pelo que nos há de acontecer, mas que nós não devemos nos desesperar, mas nos manter firmes sob o amparo dela, sob o seu manto, né? Então é nesse sentido, ficar firmes na oração, começar a trazer para a nossa vida familiar práticas que quem sabe foram sendo perdidas ao longo do tempo, da oração do rosário, das novenas, né? De ensinar aos nossos filhos a doutrina, a fé, aquilo que nós precisamos fazer, porque quem sabe a gente não vai ver grandes momentos, grandes tormentos, mas quem sabe os nossos filhos serão, né, os mártires dos últimos tempos. Não sabemos. Como é que eles serão encontrados? Molengas, frágeis que negarão Jesus a qualquer situação? Não, nós precisamos preparar bem os nossos filhos para a todo custo, né, como os cristeiros, darem a vida por Jesus, como o pequeno São José. Como é que é o nome dele, amor? Do São José Sanches. Isso, São José Sanches, que foi um menino ainda capaz de dar a vida por Jesus. É nesse sentido, né? Para que a gente viva toda uma dinâmica
de quem está entrando numa batalha, e com a confiança de que vai sair vencedor. Sejamos nós mártires ou não, que sejamos vencedores, não é? Então é nesse sentido, eu acho, Tiba. Eu acho que tem isso mesmo, aquela questão do medo. Muita gente que fica apavorada, mas eu acho que ainda a maioria são pessoas que estão numa letargia muito grande também, entendeu? A pessoa que não se abala, porque ela percebe os sinais, percebe tudo que está acontecendo, mas ela insiste em não enxergar. Eu lembro muito daquela passagem de Jesus com os fariseus aqui. Ele repreende e fala assim: olha, vocês olham para o céu e conseguem enxergar os sinais do tempo, né? Se vai chover, se não vai, se vai ser calor ou não, mas vocês não conseguem perceber os sinais dos tempos de Deus, do reino dos céus, né? Vocês são cabeça dura demais. Como que vocês não conseguem perceber aí os sinais? E eu vejo que nós estamos cercados de sinais, tá? Eu percebo que o fim dos tempos está próximo. Vou explicar. Primeiro, uma coisa é fim dos tempos, outra coisa é fim do mundo. Não estamos falando de fim do mundo, mas o fim de um tempo, né? E que vai acontecer no momento de perseguição muito grande por parte da igreja, porque a igreja ela é o corpo místico de Cristo, e o que o Cristo passou, a igreja vai passar, né? Pelo sofrimento, pela perseguição, pela morte, mas também pela ressurreição. Então é bíblico que Cristo vai voltar, isso é uma promessa, né? Vai acontecer. E o fim dos tempos não significa, como a Deia bem mencionou, um momento apenas, findou os tempos. Não, mas pode ser um período chamado, né, identificado como o fim dos tempos, né? Que no final, no fim dos tempos, Jesus voltaria, né? Então, o que faz com que a gente fique atento a essas coisas que a gente escuta falar de fim dos tempos? A Déia também mencionou os avisos, as aparições de Nossa Senhora, que têm sido frequentes, as mensagens de Nossa Senhora. E de maneira muito especial você tem a aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Você tem a aparição de Nossa Senhora de Garabandal, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Garabandal um vilarejo no norte da Espanha, né? Um vilarejozinho mesmo. Pequena aldeia, bem pequenininho. Isso foi em 1961. Nossa Senhora começa a aparecer lá para 4 meninas, né? De 11 anos e 12 anos e uma de 12 anos de idade. E a vidente principal, que é a Conchita, né, ela ainda vive, está com 70 e poucos anos de idade, hoje ela mora em Fátima, em Portugal. E as mensagens ali de Garabandal são muito fortes e fala de fato desse fim dos tempos, né, e que vai acontecer, resumido. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, mas basicamente, passando bem rápido aqui, a mensagem de Nossa Senhora de Garabandal, ela fala de um aviso, um grande milagre e um castigo condicional, né? Caso o mundo não se converta depois do aviso e do milagre, um grandioso milagre que vai acontecer. Abaixo desse milagre, acima desse milagre, somente a ressurreição de Cristo. Olha só. Outro dia eu vou vir aqui no canal e vou falar só sobre a aparição de Garabandal, que eu acho que é importante. Mas resumindo, né, Conchita, ela diz que vai avisar a todos com 8 dias de antecedência antes do grande aviso. Então, ela está com 72 anos de idade. As aparições de Garabandal são muito fortes, assim. As meninas tinham uma vida normal, entravam em êxtase, muitas vezes flutuavam no chão, levitavam. O Padre Pio recomendava Garabandal. Padre Pio bilocou até Garabandal e conversou com Conchita, deixou uma oração escrita a próprio punho para provar que ele esteve ali mesmo. Então é muito forte Garabandal e fala sobre esse fim dos tempos. Agora, tem uma coisa que Garabandal fala que eu queria dizer aqui, que ela estava na época do Papa João 23. Ela falava o seguinte: só teremos mais 3 papas antes do fim dos tempos. E ela, na verdade, 4, né? Mas um não contava. Então, depois de João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Aí você vai entender.
Qual que não conta? Vamos supor, pode ser que seja João Paulo I, porque o pontificado de João Paulo I foi muito curto, né? Foi dias ali. Então pode ser esse pontificado que não conta. Então nós teremos Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Então, alguns especialistas dizem que a partir do pontificado do Papa Francisco se inicia este período de fim dos tempos. Entendeu? Então, pode ser também que o pontificado que não conta seja do Papa Francisco. Em que sentido? Uma vez que ele está no mesmo tempo, né, cronológico que o Papa Bento XVI. Então, como se contasse um pontificado apenas, quando você olha para o tempo do pontificado. Não se sabe se é esse pontificado ou de João Paulo I, que Nossa Senhora falou que não conta. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, nós estaríamos já dentro do período do fim dos tempos. Sim, e também tem a questão de que Conchita avisará alguns dias antes do aviso. Quando vai chegar o aviso. E Conchita já está com 70 e poucos anos de idade. Ou seja, se as aparições de Garabandal são verídicas e diante de uma recomendação de Padre Pio é difícil de duvidar, não é? Não, e os sinais são muitos de Garabandal. E os sinais tão incríveis assim, tão grandiosos, é difícil de nós acharmos que não sejam verdadeiras, né? E sendo assim, só podemos perceber que esteja realmente perto, porque Conchita, com seus 70 e poucos anos, que ainda vai avisar ao mundo, né, sobre a aproximação do grande aviso. Então, a gente só pode realmente acreditar que estamos próximos, né? E que talvez já tenhamos começado este período de fim dos tempos. Então, o que nos resta? Conversão. Buscar mais a confissão, buscar os sacramentos, a vida de oração, a conversão diária, as mortificações, aquilo tudo que é tendência ruim em nós, as nossas más inclinações, e trabalhando tudo isso para que o Senhor nos encontre em santidade, para que o Senhor nos encontre bem, para que nós estejamos firmes e fortes para viver tudo isso que vem pela frente, não é, Tiba? É isso mesmo, estamos preparados. Né? E atentos aos sinais, gente, atentos aos sinais, onde Deus está nos conduzindo, para onde Deus está nos empurrando, está nos conduzindo, porque Deus fala, gente, Deus fala, Deus vai mostrando, né, Déia? Exatamente. E antes da gente encerrar o nosso vídeo aqui, eu acredito que a gente poderia deixar aqui na descrição, Tiba, um vídeo muito interessante, que talvez a grande maioria de vocês já tenha visto, que eu acredito que vale a pena, a gente nem combinou, mas estou tomando a liberdade aqui de falar, que é o vídeo do Padre Duarte Lara. O vídeo do Padre Duarte Lara é muito esclarecedor a respeito desta temática, e ele que é um sacerdote muito sério da nossa igreja, exorcista, né, um homem em quem se pode colocar assim a confiança, né, e que traz muitas verdades para nós a respeito desse vídeo. E ele é um grande estudioso das aparições de Nossa Senhora, né? Ele estuda isso há muitos anos. Então vamos colocar aqui na descrição do vídeo, então, um videozinho do Padre Duarte Lara, para que vocês possam acompanhar também, tá bom? Tá bom, gente? E sem desespero, né? Sem ficar deixando que o medo nos aprisione, nos amarre, não. Mas também sem relaxamento. E sem relaxar. Vamos viver como soldados de Cristo que somos. Nós somos a igreja militante e estamos aqui para combater e guardar a fé. Esta é a nossa missão. Então precisamos estar em pé, apostos, como verdadeiros soldados de Cristo, não é? A batalha é grande, pode nos colocar temerosos? É claro, diante de uma batalha não sabemos o que nos espera, mas quem é o nosso capitão? Quem é a grande senhora deste exército? Não podemos nos esquecer disso, não é? E neles colocamos a nossa confiança, na Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, e em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no fim, o meu imaculado coração triunfará, diz nossa mãe. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até lá.